Olá, olá! Estamos de volta de novo aí com mais um episódio do Rolê de Busão. Tô aqui com meu parceiro Rodolfo Ataíde e bora lá saber quem é o convidado de hoje. Estamos com o Igor. Opa! Bom demais! Obrigadão aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Valeu por ter aceitado aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia também, né? Não sei que horas que vocês vão ver ou ouvir a gente do Spotify. Essa é mais uma temporada aqui do nosso Rolê de Busão, né? E a premissa do nosso podcast é contar histórias sobre o ônibus, sobre as pessoas aqui, né? O ônibus que marca tanto a nossa vida, a vida do nevense. Então a gente... Se mostrasse na pele tudo que tá marcado na mente, né, cara, assim... Nossa! Apesar que mostra, né? Porque muitos anos de transporte público, ele vai acabando... dá uma marquinha ali. Meu filho! Já criou a marca no Se você ficar assim... Quem foi pra fora do Brasil, ficou 6 anos fora, viu, falou assim, nossa, você viu uns 30 anos, né? O que aconteceu com você? Tava tendo radiação aí? Realmente, dá marca no corpo, assim. E assim, a gente queria começar com uma apresentação sua mesmo, né? A gente já leu aqui que você tem essa trajetória, né? Você é multiartista, né? Poeta também, que eu já vi, uma coisa muito massa, assim, também. Queria que você apresentasse um pouco e que você contasse um pouco da sua história também, né? Da sua infância, adolescência, como é que você veio parar aqui? Fala pra nós. Quem é Igor Eu Grigório? não tava preparado. Igor Grigório, para além do Neves da Zoeira, Nossa, gente. quem é Igor Grigório? Os meses tinha escrevido o roteiro. Nossa, e assim, é tão fácil a gente tá sempre pronto para poder observar, ver as pessoas e observar as coisas, as pessoas e falar sobre os outros. Mas quando trata assim, de autoconhecimento, é uma tarefa bem difícil, né? É difícil falar da gente, né? É difícil falar da gente. E até porque a maioria das vezes, principalmente pra gente sem que, né? Tá militando, sem querer falar que a gente é preto, a gente se sabota o tempo todo. Sempre se espelhando em outras pessoas que tiveram sucesso, pra gente poder sequer pensar que a gente é possível alguma coisinha daquilo ali. Eu lembro quando eu era criança, eu via o Rio de Janeiro na televisão assim, cara, e assim... Sem brincadeira, quem me conheceu quando criança sabe, na extrema pobreza mesmo que a gente vivia, assim. E aí meu pai tinha falecido, eu com 5, 6 anos, aí eu vi o Rio de Janeiro na televisão, eu falava, nossa, velho, eu nunca vou nesse lugar aí e tal. E aí a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, velho, eu chorei, mano. Eu falei assim, nossa, eu chorei demais. Eu falei, eu consegui chegar aqui. Então se eu conseguir chegar aqui, eu consigo chegar em qualquer lugar. Mas basicamente é isso, Meu nome é Igor Grigório, vou fazer 28 anos agora em abril, ariano torto, vivo de amor profundo, a ferro e fogo, ascendente de Sagitário, então é daquele naipe. Se eu falei, tá falado. Vamos ver quem pode fazer o perfil aí do Igor aí, ó. E fazer meu personagem aí. E aí, cara, é isso, eu vim de uma família muito humilde, a minha mãe é nova, né? Minha mãe não tem nem 50 anos assim, mas ela teve filho muito cedo. E aí meu pai faleceu, eu tinha por volta de 6 anos, meu irmão 7, a minha irmã, a mais nova, estava na barriga da minha mãe. E mais uma outra ainda, que é a Nayara. Então era 3 meninos pro lado de fora e uma na barriga da minha mãe. E aí, velho, a minha mãe penou, porque... Vocês perguntou da minha história, então eu vou contar. A minha mãe penou, assim, porque... Quando ela engravidou do meu pai, da última filha, que é a Beatriz, a família da minha mãe, que é o pai da minha mãe, ele colocou minha mãe pra fora de casa. E aí a gente teve que morar com a minha avó, que morava lá em Betim, que é a mãe do meu pai que tinha falecido. E aí, por mais que assim, um ou outro teve uma experiência ruim com a minha avó, assim, apanhei pra caramba dela quando eu era criança, era humilhado. Eu já era uma criança, assim, mais afeminada, pá. Nossa, eu mais do que eu sou hoje, assim, era... Então, assim, eu sempre tive um tratamento diferenciado lá dentro de casa mesmo, assim. E sempre escutando coisas preconceituosas. E eu sempre me achei gay, assim, né? Ficava com as meninas ali, depois fui ficando velho e tal, mas aí não tinha aquilo ali, sabe? Então, assim, desde muito cedo eu já tinha
Eu já era assim, eu já era essa pessoa brilhosa que vocês estão vendo aqui. E aí, velho, então assim, eu sofri muito, aí em casa, eu era o que ficava dentro de casa e meus primos iam jogar bola, todo mundo ia jogar bola. Isso e já aí... aqui em Neves ou não? Não, isso aí, muita parte foi aqui em Neves, mas isso foi em Betim. Ah, tá. E aí, eu vivia numa família muito problemática, de todo mundo, dos avós, de tios. O meu tio batia na minha tia, espancava minha tia, aí arrumava confusão no bairro e nós tínhamos que mudar. Aí eu vivia uma vida de cigano quando eu era criança. Aí todo de 3 em 3 meses a gente estava num lugar diferente. Nossa, Aí a gente foi pra São Paulo a gente foi pra São José do Goiabal, São José do Goiabal a gente foi pra Betim, e aí a gente foi rodando assim. E a cabeça da criança que ela não cresce num ambiente assim... mais estável assim, ela... Cada dia um amigo mundo diferente. o mundo é pequeno, então assim, se você... O mundo pra mim começou a ficar pequeno. E aí, hoje a minha mãe não é essa pessoa, eu nem acredito que ela era na época, eu já vou pular bastante a história assim, porque é muita coisa, nem acredito que ela era na época. Mas assim, na época que a gente vivia, as pessoas com a mente muito fechada... Quando eu tinha 14 para 15 anos, quando eu fui falar pra minha mãe, eu falei com a minha irmã assim, eu falei, Nayara, fala que a minha irmã foi a primeira pessoa que eu contar que eu era gay. Aí eu falei assim, Nayara, fala pra minha mãe que eu quero conversar com ela. Aí minha irmã foi lá no quarto, na hora que ela voltou, aí a minha mãe gritou lá do quarto assim, se o Igor é viado, se ele é bandido, eu não quero saber. Aí quando na hora de você contar pra ela... eu ia contar. Nossa. Aí, tipo assim, parece que minha irmã já adiantou lá no quarto. Aí ela... entendi. Se o Igor é viado, se ele é bandido, eu não quero saber. Eu ia um pouco na igreja, na quadrangular. A pastora Rosália. E aí, era uma igreja muito pequenininha no pé do Morro do Neviano, assim. E tinha um quartinho alugando atrás dessa igreja. E a pastora me alugou por R$70. De 14 para 15 anos eu saí de casa. Nossa, aí fui morar atrás da igreja, aluguei lá. Paga R$70 o aluguel por mês, aí ganhei uns móveis do povo da igreja. A pastora, eu falei pra ela assim, eu falei, pastora Rosália, eu sou assim, assim, assado, ela, meu filho, apenas ame. Apenas ame. E ela, foi uma atitude assim, muito... legal, hein? E aí, mas mesmo assim eu não tive coragem de sair contando pra ninguém, por causa do preconceito. Naquela época ainda era muito pior do que é hoje. Aí aluguei essa casa, o DNI arrumou serviço pra mim no Ceasa. Vamos trabalhar lá no Ceasa. Então eu comecei a puxar carrinho no Ceasa dos meus 14 para 15 anos. Nossa. Lá na Água de Coco do Juninho. E aí, velho, quando eu ia quase inteirar 18 anos, ele descobriu que eu era de Belo e me mandou embora. Mas isso eu fiquei uns 3 anos trabalhando lá. Sério, eu fiquei fortinho e tal, assim, não parecia que eu tinha 14 anos. É engraçado que a galera do Colonial, do Neviano, tipo assim, muita gente trabalha no Ceasa. BR, né? Tipo, eu também fiz esse mesmo processo. O Brei também trabalhou no Ceasa. Já puxei carrinho lá no Ceasa mesmo, também. Já baldeou, como é que fala? Varejou. Isso Nossa aí, senhora. É fácil, não. Não, filho. E aí, tipo assim, enfim, trabalhei no Ceasa lá até meus 18 anos. Aí quando você ficou de maior, você saiu, né? Você aí quando eles descobriu, cara, eles descobriu, aí eu arrumei um serviço no SBET, lá no centro de Belo Horizonte, que era de jovem aprendiz, e eles arrumou serviço pra mim de conferente no Ceasa. Nossa senhora. Aí eu voltei pro Ceasa de novo, porque era perto aqui de casa. Bom que já não voltou batendo caixa de novo, né? Já não voltei batendo caixa, não voltei. E aí é isso, aí eu trabalhei um tempo no Ceasa, aí... Fui trabalhar de corretor de imóveis em São Paulo, aí voltei, fui tentando, fiz várias coisas, gente. Inventei uma vez que eu fazia massagem, eu comprei um tanto de negócio na internet, sério, porque eu não estudei, eu voltei a estudar agora, eu fiz até minha 8ª série. E voltei a estudar agora, tipo assim, recente, tem meses que eu voltei a estudar, porque agora eu tive condições de voltar a estudar, de falar assim, eu não preciso trabalhar tanto mais, e agora eu consigo estudar, mas... Poxa, um menino 14 anos, tem que sair de casa, 7ª série, quase assim, indo pro ensino médio. Né? Aí eu tive que sair de casa, trabalhar no Ceasa. O menino de 15, 16 anos, trabalhar no Ceasa, chegar de noite, aguentar ir pra escola. Isso é uma responsabilidade que a gente adquire quando a gente tem 20 e poucos anos, quase 30 anos. Então, assim, eu não tive condição nenhuma de estudar, de verdade, não tive mesmo, assim, não. Não sei o que, não quis estudar, não quis estudar, eu não pude estudar, e agora... Né? Eu tenho como voltar a estudar, então eu voltei a estudar. Não, então, tipo assim, dos 14 anos você foi morar lá na igreja, até depois do Ceasa, aí foi sozinho. Eu saí da casa da minha mãe com 14 anos e nunca mais voltei. Nunca mais voltou? Às vezes que eu fui, foi porque, tipo assim,
o pai da minha mãe adoeceu e precisou de ficar uns 2, 3 meses alguém ajudando, no máximo. Mas eu não voltei pra casa da minha mãe mais, eu vivo sozinho. Então, Minha mãe parou de me dar as coisas com 14 anos. Entendi. A vida E até adulta hoje bateu bem você mais mora cedo, né? sozinho? E até hoje eu vivo sozinho. Que doideira, E até hoje hein, eu vivo velho? sozinho. Doideira. É. Não, legal. Rolê. Rolê. E é isso. E aí, tipo assim, eu fui tentando achar saída, fazer alguma coisa. Esse rolê da massagem, na época, tipo assim, tava no início do Mercado Livre, que bombava Mercado Livre e tal. É? Fui lá e comprei pedras quentes, comprei aquele aparelho massageador, paguei R$170 no aparelho massageador, comprei óleos, comprei um tanto de coisa e fui anunciar no OLX que eu era massageador. E fui fazer massagem nos outros. Nossa, velho. Não, e a galera comprou assim, todo mundo... Ai, nossa, eu fiz massagem demais, Olha velho. só. Sério, e assim, por quê? Eu já tinha ganhado massagem boa, então eu falei assim, eu sei fazer esse negócio aqui. A sua escola foi as massagens eu fazia massagem dos outros gostavam. Eu falei, vou vender esse trem aqui, velho. Aí comecei a fazer, velho, comecei a ganhar dinheiro com massagem, aí fui vender, aí pronto. Aí desisti, aí comecei a vender aparelhos de fisioterapia, que o pessoal viaja pra vender as coisas. Aí vendi, fui vendendo, fui pro Rio de Janeiro, fui pro Espírito Santo, fui pra Brasília, fui pra Santa Catarina. Eu rodei o Brasil inteiro vendendo aparelhos de fisioterapia. Mas como assim? É uma empresa, essas essas massagens. Aham. Inclusive, esse dia pra trás, um povo inés foi preso. Não sei se vocês lembram dos meninos que tava dando golpe em aparelho de massagem. Ah, eu vi assim. Tipo esses negócios aí. E aí, velho, só que era empresa. Perto aí. Era empresa, só que não, mas tem vendedor que rouba mesmo. Tem vendedor que entra na casa dos outros e fala que vai passar R$1.800 e passa 5 mil, 6 mil. Entendi. Então tem realmente gente que é assim. mesmo. Tem. E era venda e batia na Meu porta filho, dos outros. batia na porta dos outros, residência. Campanha voltada para a área da saúde e da fisioterapia. E aí, velho, aí a gente batia e conversava, senhora, então esse aparelho aqui ajuda pra massagear, ajuda na artrite, artrose, tendinite, bucite, hernia de disco, bico de papagaio, desvio na coluna, não sei o quê. Milagroso, né? Esse aparelho Faz aqui é tudo, babado. Aí, você paga R$5 por mês durante um ano. E 12 parcelas de 135 por mês. Na hora que a senhora acabar de pagar é seu. E porque a pessoa pagava. E essa era a venda, gente. Nossa, aí eu fui vender doideira. isso. Aí fui vender isso. No Brasil, fui viajando. Aí, Mas isso com uma empresa, com ligada uma à empresa, empresa. trabalhando pra ela. aí, eu falei assim, isso tem que tá muito pouco pra mim. E eu tô recebendo esse dinheirão aqui e só uma comissãozinha pra mim. Aí chamei um amigo meu, a gente juntou tipo uns 10 mil reais assim, falando, velho, vamos lá pra Ilha do Marajó. Vamos. Aí nós compramos 2, 3 mil de aparelho, velho, fomos lá pra Ilha. Do mesmo aparelho. Aí a gente foi lá pra Ilha do Marajó, aí a gente ficou uns 6 meses na Ilha do Marajó, Mas trabalhando, por que vendendo. Ilha do Marajó, assim, A gente falou, a gente queria conhecer a Ilha do Marajó, entendi. a gente queria conhecer o Pará. Cortou no mapa lá e... Quando bora. a gente foi pra... olha pra você ver como é que foi essa viagem. A gente rodou, na verdade. A gente foi daqui pra Mato Grosso do Sul. Aí Mato Grosso, subimos pro Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Marabá, no Pará. Aí fomos pra Belém do Pará. Aí chegou em Belém do Pará, a gente falou cara, assim, isso saudade vendendo, demais. trabalhando na cidade. Trabalhar. Dormindo em hotel de noite. E aí fomos lá pra Ilha do Marajó. Aí chegamos na Ilha do Marajó, passamos, ficamos vendendo os aparelhos. Na hora que os aparelhos acabou, a gente veio embora. Que Aí a gente veio embora direto. Vendeu tudo. Vendemos tudo. Ó, Vendemos muito aparelho. vendedor, Nossa, você é vendedor, Ô, né? meu filho. Nossa, eu já vendi Correria. trem demais. Eu já trabalhei no Mercado Central, vendendo queijo. Naquela portaria que você entra assim, que tem umas coisas de umbanda vendendo assim. Aham. Do lado, e do outro sim. lado tem um queijo. Naquela queijaria ali. Nossa. É isso, Ó, então gente. tem E minha que vida praga mais ou menos queijo, foi essa aí. E Muito nessa ralo. história, em que momento que você caiu assim como comunicador? Marketing, né? vamos lá. Que você... Aí entrou o marketing na minha vida, né? Eu acho que todas essas experiências que eu vivi durante a minha vida me fez ser um bom comunicador, porque eu sempre tive que me virar muito. Então, meu filho, se eu falasse que eu ia vender um ar dentro de um saquinho, falasse que aquele ar ali tem alguma coisa pra mim sobreviver, eu ia vender. Isso é doido, né, E eu velho? vendia, mano, O cara que assim, vende picolé pra esquimó, né? não era assim...
era noiado por necessidade. Eu não usava droga, não. Eu vendia o trem de casa porque eu precisava. Nossa. Porque às vezes tem muita gente aí que às vezes não tem nada dentro de casa, porque às vezes vai lá e vende o liquidificador pra comprar uma outra coisa que vai dar uma catira ali. Aí vendeu aquilo ali pra comprar outra coisa que dá pra comprar comida, mas também dá pra fazer outro negócio. E aí Vai nessa girar. aí. eu aprendi assim. Eu me fiz assim. Tipo da periferia isso, né, velho? Muito doido isso, assim, né? Eu me fiz assim, nesse rolê assim de sempre tendo que negociar. Então eu sempre gostei muito de negociar, de desembolar e tal. Sempre fui muito desembolado. E toda vez que eu falava assim, velho, eu vou naquele lugar ali, eu vou conseguir ir, eu conseguia. Porque Colocava eu ia, correr, colocava na minha cabeça que falava não. E assim, até o Neves da Zoeira entrar na minha vida, foi muita humilhação, velho. Porque, sem brincadeira, eu nunca aprontei assim de nada, nunca aprontei de nada. Mas eu era a ovelha negra da família. Então, se quem tava mais perto de mim me enxergava de uma forma... nossa, esse menino aí, e não sei o que, esse viadinho, e não sei o que. E assim, quando quem tá mais perto de você te enxerga daquela forma, você começa a falar assim, realmente eu sou isso mesmo. Você começa a se questionar, né, E velho? aí, eu sempre fui assim, então, pra me ganhar alguma moral na minha vida, alguma, né, moral assim, de falar assim, o Igor é alguma coisa, eu precisei de conquistar coisas, sabe? Eu precisei de conquistar coisas, eu precisei de morar numa casa boa, eu precisei de fazer meu corre, tipo assim, conseguir me sobreviver por mim mesmo, pra que as pessoas, nunca ninguém, tipo assim, fez assim pra mim, assim, velho, e assim... A periferia rola muito dessas coisas, de ninguém tá nem aí mesmo. E eu acho que assim, o que você enxerga que eu coloquei aqui atrás desse copo? Nada. Porque é isso que eles fazem com a gente, eles limitam a nossa visão. E quando vem alguém e tira isso aqui, velho, as pessoas conseguem enxergar, a periferia consegue enxergar que existe um outro lado. Quem vai fazer isso? Quem que é a sua referência? Quem que chegou lá na comunidade de fora e falou assim, vem cá, deixa eu te puxar aqui, tem um mundo aqui fora aqui. Quem que fez isso? Ninguém fez isso pra mim. É difícil, né? Então, Você tem que assim, descobrir, né? furar essa bolha foi muito difícil, mas foi através da comunicação. De ser falador pra caralho, de gostar de debater, de não gostar de injustiça. Gente, sério, eu fico louco quando eu vejo injustiça. Já me dá vontade de gravar um vídeo e falar, nossa, não sei o que, demônio! Viagem de Miralça! E é um talento nato, Ô, né, cara? velho, dá um ódio, me sobe o ódio, eu falo assim, eu tô pronto, me grava. Já é seu isso, né? Pô, velho, eu vejo injustiça, eu fico louco, velho. Porque o tanto de injustiça que fizeram comigo, assim, essa questão, assim, vou falar assim, eu já comentei isso outras vezes, mas é um assunto muito delicado, questão de abuso mesmo, assim. Eu fui abusado quando eu tinha 12 para 13 anos, assim, perto de casa, na saída de escola, e... Como que eu tinha coragem de falar aquilo pra minha família que só me atacava o tempo todo? Não tinha base. Como que eu tinha coragem de culpado, falar né? aquilo pra minha família? Como que eu tinha coragem de falar assim, fulano de tal, não sei o quê? Como assim, mas fulano de tal? Mentira, você vai arrumar problema. Mentira, acabou, esse assunto vai morrer aqui. Ia ser assim. Então, assim, eu ia me sentir pior, a minha história seria explanada em um mundo que a gente não tá hoje, em que eu consigo falar isso sem ter medo de quem vai vir, de quem não vai vir, quem deixou de vir, foda-se. Entendeu? Hoje eu consigo falar isso, mas na época eu ia tomar um couro, se bobear, por ter sido abusado. Fraga, então assim... Ia colocar você enfim, como esse culpado rolê... da situação, né? E assim, é isso. Mas isso acontece ainda todo dia, velho. Todo dia. Demais, né? Todo dia isso acontece Tem e... muito a melhorar ainda, né? Não, E aí, pode falar, não, pode falar. Não, Pode e aí esse rolê da comunicação foi mais ou menos assim. Eu entrei, nessa parada de vendas, eu entrei numa empresa para trabalhar como vendedor. Uma empresa que chama Benu. Essas partes eu não posto, porque eu tô processando ela, depois do processo é exposta. Aí, eu comecei a trabalhar na Benu como vendedor.
E aí, a empresa não tinha departamento de marketing. E aí eu comecei a gravar vídeo mostrando os produtos. Olha esse produto aqui. Como eu já tinha trabalhado com aparelho de fisioterapia, eu já entendia mais ou menos o que era aqueles equipamentos que terapeuta infantil usa para criança autista, síndrome de Down e tal. Crianças atípicas usam, de modo geral, aqueles brinquedos terapêuticos. E aí eu comecei a usar e falava assim, gente, esse aqui ajuda contra a disfunção, sei lá o quê. E pá, e isso aqui ajuda no tônus e tá. Vai ajudar a concentração da criança e tal. E comecei a gravar vídeo. E a empresa começou a virar. E aí a empresa abriu outro galpão. E aí a empresa virou. E aí o marketing da empresa... Tipo assim, a empresa virou outra. Eu criei uma personagem dentro da empresa, não sei se... Na minha época de Neves da Zoeira, quando eu comecei, tinha a Igona. Não sei se vocês lembram que eu vestia uma peruca. Não, e aí eu criei uma personagem que era uma terapeuta infantil e mãe atípica. E aí eu comecei a ser conhecido, a Igona, pelo Brasil inteiro, por todas as terapeutas do Brasil inteiro, porque eu levava um equipamento de uma forma que nenhuma outra empresa levava. Esses equipamentos para clínicas... essas clínicas que atendem essas crianças. E aí, como ela viu aquilo ali, que eu era bom naquele marketing, eu saí da empresa, fiquei um mês em casa e voltei a abrir o departamento de marketing da empresa. Aí eu já voltei no marketing já, só criando conteúdo, e aí continuamos a fazer os vídeos e tal, nas vendas. Você era vendedor? Eu era vendedor, saí da empresa, voltei como marketing, e aí comecei a desembolar nos conteúdos dos produtos da empresa pro marketing, da minha forma. Tanto que a Igona, porque a Igona era uma terapeuta infantil, então ela, às vezes ela era doidona, e ela mostrava os equipamentos de uma outra forma, e era muito legal, assim. E aí as terapeutas começaram a conhecer a Igona. Aí eu comecei a ir para eventos fora. Aí eles me chamavam para evento, vamos supor, ia abrir uma clínica lá no Pernambuco. Aí a Igona era convidada. Aí era mais um serviço da empresa. Entendi. Aí a Igona ia. Surgia outros locais perto também, aí eu sempre ia nas inaugurações, lançamento de livros de terapeuta infantil, eu ia. Aí você ia representando a empresa? Representando a empresa. Doideira. E assim... Não tinha acabado de estudar ainda, agora que eu voltei a estudar, sétima série. É isso, é muito doido isso. É pra frente mesmo, hein? E aí rolou, aí pronto, foi isso, eu abri o departamento de marketing da empresa, cuidei do marketing da empresa, saí da empresa por problemas com a empresa lá, depois de quase 3 anos, fiquei quase 3 anos na empresa, saí, e aí o Neves da Zoeira, antes de eu sair, eu já tava começando a abrir o Neves da Zoeira. Falava assim, velho, não tem nenhuma página que fala assim na cidade, só a TV do Povo. E a TV do Povo só posta aqueles negócios lá de, né, somente favorecendo sempre um lado e tal. E enfim, essas coisas políticas que a gente já sabe na cidade. Né? Não precisa ninguém provar nada, só não sabe. Isso tem quanto tempo? Pode assim, fazer um pi! Qual é a idade do Neves da Zoeira? Vai fazer 3 anos do Neves da Zoeira. Assim, em outubro agora. Parece até que tem mais. Outubro né? Agora fez 3 anos. Esse ano faz 4 agora. Doideira. E aí abri o Neves da Zoeira, comecei a postar coisa de Neves. Como eu já conhecia muito Neves, aí eu comecei a postar coisa de Neves. Pois essa foi uma coisa legal, porque quando eu tive acesso a primeira vez, eu falei assim, velho, quem tá fazendo... Eu não te conhecia, não sabia quem era, assim, quando eu acessei a página, todo mundo falou, não, tá uma página legal aqui, eu falei assim... Quem tá fazendo aqui é quem conhece mesmo, tinha um conhecimento profundo ali dos bairros, das coisas, né? Isso aí eu achei muito legal, velho. Nossa, eu rodava Neves demais, velho. Nossa, eu rodei muito Neves. Eu trabalhei aqui também, no Calçadão, e no Bar Central, e no Vale do Ouro. Trabalhei nos 3 lugares. Que é o mesmo dono, E no Bar Central, e eu era de menor. Não, o irmão é o Pingo. Vale do Ouro e o Pingo é do Calçadão, e o Vale do Ouro e o Bar Central é do Carlinho. E aí eu trabalhava no Calçadão, e quando eu trabalhava no Calçadão, eu trabalhava de madrugada. Tipo assim, eu pegava 7 horas da noite, 8 horas, e ia até 2, 3 horas da manhã. E eu era de menor na época ainda, só que eu tinha cara de véi. Eu não falava pra ninguém minha idade. E aí, velho, eu fui garçom lá há muito tempo com o Pingo, aí eu já comecei esse fechamento. Aí, tipo assim, o rapaz que era gerente na época, era o Júlio, ele saiu, eu continuei cuidando um pouco dessa parte até entrar um outro cara. Então eu ralei pra caramba ali. E vinha de bicicleta, porque não tinha ônibus. Aí a gente entrando no rolê do ônibus. Não tinha ônibus. Lá no Neviana. Lá no Neviana. O 3200... No fim de noite do Bar Central. Meu filho que aprontava na praça, que quebrava garrafa. Que andava com os roqueiros, você lembra aquela época na Praia de Neves, tinha os roqueiros, um batendo no outro, e eu não sei entender nada no meio daquele negócio, lá e eu batia também.
E eles bebiam, eles me davam bebida, eu fiquei embora felizinho, velho, de bicicleta, sério. E aí, quando eu não queria ir de bicicleta, que eu tava chapado, tinha um Carlão, o taxista, não sei se vocês lembram do Carlão. Não lembro. Era o Carlão e o Adalto. Só tinha 2 táxis. É o Carlão e o Adalto. E aí, velho, eu ligava pro Carlão, até hoje eu tenho o telefone do Carlão, eu falava, o Carlão, não, velho, tô chapado aqui. Ele saía do calçadão já, eu falei, tô, leva eu embora. E ele era amigo da minha tia, do pessoal lá de casa, o Adalto também. Então eles me ajudavam demais. Mas quando não tinha bicicleta, gente, sério, já aconteceu meu pneu da minha bicicleta ter furado, eu não consegui ir embora. Não consegui falar com o Carlão nem com o Adalto. E eu tenho que ir pra frente do BH esperar a ônibus daquela. Sabe? E aquela aguaceira que descia. E eu dormi, velho. Tipo assim, eu dormia quando dava 6h30, 7 horas da manhã. Sério. Que isso? Quando dava 6h30, 7 horas da manhã e ia pro Neviana, velho. Aí eu pegava o ônibus e ia. Mas eu já cansei de dormir naquele ponto de ônibus do BH. É mesmo, tipo assim, véio? chegar lá, tipo. Fechava, às vezes o calçadão fechava 1 hora da manhã e tal. Quando. Ficava sem a bicicleta, né? E às vezes 1 hora da manhã, licença. Tinha isso, né? Acho que o Poeirinha, que era chamado na época, né? Que hoje é o Verdinho. Ele tinha chegava uma certa horário, ele acabava, né? Não tinha mais, ele só, acho que só 4 da manhã, eu acho. Que não, você só podia ir de bicicleta mesmo, então com Carlão, ou de bicicleta. Né, não tinha jeito, né? Ou Carlão. E o primeiro ônibus do Veneza era 4h30 da manhã que passava. O primeiro 3200. 3200. É, 3200. E tinha o Neviana, que é o 3100, que acabou por volta tipo de 2017, 2018 e nunca mais voltou. A galera, inclusive, gente, do Neviana aí, ó, nunca mais teve o 3100. Nunca mais teve um verdinho que entrasse dentro do bairro. Acabou o 3100 dentro do bairro Neviana. Era o único que subia aqueles morrão. Era o único. Neviana tem morro, né? Morro. Teve uma época que teve várias linhas de ônibus aqui internas, né? Aí chegou um tempo, acho que foi 2015, 2016, 2017 mesmo, assim, que assim, tirou um monte de linhas, né, cara? Tipo assim, tinha o Santinho Severina... um que ia do Rosanés, não sei pra onde, aí dava pra andar a cidade toda, basicamente, né? Isso aí só foi, ó, desmoronando. Só diminuindo. Né? E tipo assim, por exemplo, eu não sei mais ou menos, não sei mais como é que tá funcionando, mas como é que faz pra poder, quem quer, tá lá no Rosa Neves e quer ir pro Neviana? Não vai, velho. Descer na praça e pegar a outra, não tem um direto. Esse é o grande problema da cidade, né, cara? Mobilidade urbana, né? E é isso. E aí, tipo assim, essa questão de ônibus... Eu falo muito mesmo pela 040. Como eu morava no Neviana, tinha essa questão da minha mãe sair para trabalhar muito de madrugada. Minha mãe saía para trabalhar às 4h30 da manhã. Para pegar o ônibus. E, gente, às vezes 5h30 da manhã o ônibus estava agarrado. Que eu lembro que ela ligava pra gente, telefone fixo, ou a gente ligava pra minha mãe o dia inteirinho, velho. Dia inteiro, porque a gente não tinha ela presente, então a gente perturbava ela em tudo, no serviço, no telefone. E sem brincadeira, minha mãe saía pra trabalhar às 4h30 da manhã e chegava em casa por volta de 8h30, 9 horas da noite, e o dia inteiro ela escutava a voz da gente. E o patrão dela e os patrão dela tinham que acostumar com a gente, porque mãe solo, tipo assim, não tinha ninguém pra dar muita atenção, então a atenção que a gente tinha era o telefone. Sério, e aí o ônibus já agarrava. Então assim, essa questão deles não investir em transporte público atrapalha demais, porque cada vez as pessoas compram mais carros e as pessoas querem comprar mais e mais carros sofisticados, não porque a pessoa às vezes gosta de ter carro, mas por necessidade. Hoje a gente compra carro por necessidade. Se você tem um transporte de qualidade, você diminui a quantidade de compra de carro. Por exemplo, se eu quero ir daqui... No Neviana, por exemplo, se eu tenho um transporte de qualidade que vai me levar e vai me deixar, independente se eu tenho que esperar alguma hora para poder passar, mas se eu tenho esse transporte, eu não vou ficar caçando. É muito mais barato você andar no transporte muito decente, melhor, sabe? Né? E aí a 040 agarra muito por quê? Porque os ônibus são precários e as pessoas pensam cada vez mais em a conquista da vida, comprar o carro, e elas vão comprar mais e mais carros, porque não tem acesso a um transporte digno e a BR vai agarrar mais, vai ter mais carro na BR, vai ter mais um ambiente tóxico, né? Porque quem tá dentro do ar-condicionado, show. Mas o que esses carros soltam nessa BR e entram dentro do transporte público, envelhece a pessoa demais. Hoje a minha mãe, a saúde dela é mais tranquila, mas a saúde da minha mãe na época, eu lembro que era um lixo. A minha mãe todo dia ela reclamava de um negócio. E às vezes nem tanto pelo trabalho, pelo transporte. Estresse, né? Total, transporte, aí você chega... No ônibus,
Saculejo. Tudo igual a escavadeira. Aí, velho, você vai daquele jeito, os órgãos balançando aí. Mano, imagina isso a longo prazo. Insalubridade. É sério. Poluição e quente, aí chove dentro do ônibus. Nossa, velho, eu lembro quando eu pegava o ônibus assim, até hoje é assim, né? Mas quando eu pegava no Nivela pra ir pro de Belo Horizonte, chegava na Delta, tinha uma parte que a gente já ficava assim, ó. Dava um pulinho, né? Que aí ele passava correndo, aí o olho, aí você já tinha que estar assim, pra você não sentir o impacto. E em Neves, quando as pessoas já conhecem os buracos, essa ondinha aí já, viu? Quando as pessoas em Neves já conhecem os buracos que tem, ela já se prepara dentro do ônibus, ela já fica assim, ó. E é isso, mano. Você tá dormindo e passa nessa onda aí, cara. Ô, velho, sério, imagina. Tempo, né? Nossa, ruim demais. Mas é isso, transporte público é foda. Não, é isso, o grande sonho do Nevense, né, cara, é ter carro mesmo, né, assim, porque a gente é muito prejudicado com o ônibus, né, assim, se a gente pensar bem. Pra andar aqui dentro da cidade é terrível, assim, né, igual você falou, né, saiu do trabalho de madrugada pra voltar pra casa é bicicleta ou nada, né, assim. Sai de noite, né, cara, eu lembro, assim, que antigamente a gente saía mais, assim, numa época que quase ninguém tinha carro, assim, né? Saía, às vezes ia tomar uma ali de noite, dava 11 horas da noite ali, já tinha uma galera que já não conseguia voltar pra casa. Ou já tinha que despedir pra falar, senão ela tem que ir embora. Tem que ir embora. Tinha uma galera que morava lá no Metropolitano, tipo assim, quem mora lá no Metropolitano, pra sair daqui depois de 10 horas, velho, tá ferrado. É isso. Assim, inclusive, a galera de Neves quer mandar um recado pra quem é de fora aí. Para de centralizar os rolês em Belo Horizonte. Para de centralizar os rolês em BH. Entendeu? Tipo assim, aí a nossa fama, né? Que eles jogaram aí não sei o que, Neves e pá, bobô. Aí, tipo assim, o próprio morador daqui não tem coragem de falar, velho, vamos dar um rolê lá na minha quebrada? Vamos dar um rolê lá no Bar Central? Vamos lá na Casa Semifusa, vai ter um rap lá? Né? Vamos fazer um negócio lá em Neves? Não. Por quê? Se fosse de qualquer outra cidade que não tem esse pejorativo de, né, desse nome fake que eles falam aqui da nossa cidade, eles iriam de boa. E eu acho que a gente precisa fazer isso. Além de só cobrar pra descentralizar o rolê de Belo Horizonte, falar pra galera vir pra cá também, pros eventos da cidade, coisa legal aqui, né? Beleza. E já aconteceu alguma história com você dentro do ônibus, assim, que você acha engraçado, dramático? Ô, véi, tem duas histórias, assim. Assim, ó... Uma história que é coisa que já aconteceu com todo mundo, que é essa questão de fiscal, eu já não ter dinheiro pra pagar a passagem. E aí, tipo assim, nem é fiscal na época, né? Isso tem muitos anos. E nem foi fiscal, velho, que endoidou comigo, foi motorista mesmo. E aí eu lembro que ele falou assim, não, você vai pagar, senão você vai descer do ônibus. Eu falei, não, velho, não vou pagar não, vou ficar aqui na frente, como que eu vou embora pra minha casa? Eu tava ali perto do Kennedy, mais ou menos assim, eu falei, eu preciso ir embora. Ele falou, você vai embora, eu não vou. Ele falou, você vai, eu não vou. Aí eu sentei lá naquela parte que é uma cadeira só, ele veio e me pegou pela camisa assim, ó. E saiu me arrastando, velho, de dentro do ônibus. E me jogou eu pro lado de fora do ônibus, o motorista do ônibus. O motorista do ônibus me pegou e me jogou eu pro lado de fora do ônibus. Porque eu falei que eu não ia pagar passagem. Ele falou, você não vai, você vai. Eu falei, não vou, você vai. Então você vai descer. Eu falei, não vou descer, eu preciso ir embora, meu filho. Você tá doido, hora a hora que é. Pô, motorista foda. E geralmente aí, os motoristas... E eu falei assim, aí, né, eu acho que ele ficou puto, que eu falei assim, você é fiscal? Eu falei, você é fiscal que você não vai deixar eu ir? Ele falou, não sou fiscal não, mas você vai descer. Aí ferveu o sangue. Aí, velho, eu falei, menino, podia ser meu filho me tirando de jeito, é fora. Ai, velho, e é isso. Esse rolê aí. Não, e ele arriscou, porque assim, né? Geralmente tem vários motoristas que a gente já cansou de ver notícia de motorista que apanhou. Os caras até matam o motorista pra fazer um negócio desse, assim, né? Velho. Mas é isso, se tivesse mais, talvez ele não teria feito, né? Tava sozinho. Tem isso também, né? E é isso aí, velho, uma outra história assim, assim, rola muita fofoca dentro do ônibus. Mas eu nunca vou esquecer de uma fofoca que aconteceu no bairro que eu morava. Todo dia de manhã, nessa época eu trabalhava na queijaria, eu ia, pegava um ônibus 5h30 da manhã, e lá tinha duas meninas que pegavam o ônibus junto, e às vezes o marido de uma delas ia no ônibus das 5h30 da manhã. E aí, velho,
todo dia, a gente escutava, o ônibus todo escutava. Essa história vai ter gente comentando aqui, que todo mundo sabe que história que é essa. Todo dia essa mulher falava mal do marido dela pra outra. Ai, que ele me bate, que ele me espanca, ai, que não sei o quê, ai, que não sei o quê. E falando, você até imagina aí o rolê da história aí, né? E ele, todo dia ela falava mal do marido e tal. E aí, cara... Essa mulher parou de pegar ônibus no mesmo horário que ela e começou a pegar ônibus no horário que o marido dela pegava, no outro ônibus. E aí, quando constou que não, essa amiga dela tava pegando o marido dela, que ela contava que ela desabafava, que batia nela, que não sei o quê. E aí, ele começou a pegar, isso era tipo ônibus 5h30, foi no ônibus 6h30. E aí eles começaram a se sumir, andando de mão dada e tal. E é sério, no ônibus 5h30. E aí, velho, ela casou com esse cara e essa outra amiga que pegava mais cedo. Aí casou também depois. Mas, tipo assim, essa história aí ficou muito conhecida lá no bairro na época. Gente, esse rolê aí. Altas fofocas. E assim, altas antigamente, eu não sei hoje, mas antes, eles faziam muita festa. Tipo assim, a galera do fundão do ônibus, quando voltava, a galera se reunia, escolhia o aniversariante do mês, cantava parabéns no fundão do ônibus. É isso, essas coisinhas assim. Não, e é doido, acho que o mais marcante mesmo foi quando eu fui jogado mesmo. Bray também já deu um pulão uma vez no ônibus. Mal sucedido. Falei, deixa eu passar aí. Não vai passar não. Só que eu tive a sua coragem não, hein? Nossa, velho. Descer mesmo e não teve jeito não. Não, mas transporte público em Neves precisa ser melhorado, né? E assim, a gente precisa também reivindicar os nossos direitos, né? Porque é o que eu tô falando. Quando a gente não conhece esse outro lado aqui, que tem uma barreira na frente da gente, aí qualquer migalha que vem do lado de cá, a gente vai achar que é o mundo. Se você não estudar e não querer realmente conhecer o que tem ali do outro lado, além das migalhas, né? Que tá vindo, as pipoquinhas que tá estourando e você tá jogando, você vai ficar sempre desse lado aqui, velho. E a elite sempre vai continuar no lugar dela, a elite sempre vai ser elite. Limitado. Quem tá aqui do lado de cá sempre vai estar. E as pessoas nunca vão enxergar isso porque... a gente é muito carente. A gente é muito carente de tudo, de afeto, a gente é carente de cultura, a gente é carente de poder público mesmo, que vem, que de fato determine que tem que ser feitas coisas dentro da periferia. E é isso. Eu costumo dizer que nós, nevenses, assim como um todo, né? A gente contenta com muito pouco, né, cara? Às vezes vem uma propaganda de alguma coisa ali. Inaugurei um orelhão, inaugurei alguma coisa ali e tá todo mundo, nossa, isso aqui Exemplo, o Rodolfo, desculpa rapidinho. A desativação do presídio do José Maria de Alckmin aí. Já tá rolando tem um tempão. A galera tá no corre tem um tempão. E agora eu tenho certeza, não tenho certeza, mas pode ser que venha agora o deputado Vitório, pode ser que venha agora o Juninho Martins, que talvez vai se candidatar, que a gente não sabe. Pode ser que venha agora o Túlio, que é prefeito. Pode ser que venha agora essa galera, e essa galera da direita mesmo, e vai vir falar talvez que é alguma coisa deles, e não é. A galera da esquerda de Neves tem anos que tá nessa luta pra desativação do presídio, e esse presídio ele precisa virar uma universidade. O presídio de Neves, o único que teve um único cinema aqui na nossa cidade, cara. O Nevense, eu posso ser que tem menino aí que pra quem realmente... Quem conhece as baixadas das periferias mesmo, duvido que tem menino que não tem menino que nunca foi no cinema, que nunca viu um telão gigante na tela, assim. Muitos, né? Entendeu? Então, tipo assim, igual vocês fazem rolê de cinema aqui de vez em quando, quantos meninos que talvez não vêm e falam assim, não, velho, nunca vi uma tela desse tamanho. Entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que agora, com essa questão de política, que vai vir, final do ano que vem, já tem eleição de novo pra deputado e tal, e vai vir uma galera falando que foi eles que fez esse rolê da desativa. Sendo que tem vários projetos que vocês também estão envolvidos neles, né? Estão lá com a caneta lá. E aí espero que não venha agora nenhum, principalmente se for de direita, porque direita não liga pra cultura. Quando a gente posta lá na página alguma coisa de direita, e eu não tô nem aí. Meu filho... Tô nem aí. Se esse vai lá, para de seguir a galera da direita. Aí para de seguir, aí daqui a pouco vem e segue de novo. Aí, vou deixar de seguir, não sei o quê. Aí passou a campanha, a maioria da galera voltou. E se for de novo,
triste, não posso fazer nada, entendeu? Então, tipo assim, não posso, foda-se, tô nem aí, entendeu? A galera que não compra, não faz nada, não apoia nada na cidade cultural, não faz nada, não caga, não cheira, não fede, não sai da moita. E quem movimenta a cidade, velho, é a galera da cultura. Quem vai ali numa lojinha de roupa e compra uma roupinha diferente, uns colazinhos, essas paradas assim, é quem? É gente da gente, entendeu? Então é isso, e é meu recado aí pra esses políticos corruptos, safado, que aproveita da falta de educação mesmo, porque isso é falta de educação nas comunidades, é falta de educação na periferia. E esses políticos corruptos, safados, aproveita disso pra vir, velho, e passar o mel na boca de uma criança que nunca viu o que era o mel na vida. Entendeu? E é isso, que eles vão fazer de novo, entendeu? E a gente tem que parar com isso, cara. E o nevense... Ele vai, aí pronto. Um tanto de gente aqui, um tanto de nevense, quando eu postava coisa de política aqui na página, falava assim, que não sei o quê, você tá todo errado, cultura, cobrando cultura se não tem saúde na cidade. As pessoas não sabem que a verba da cultura é pra cultura, a verba da saúde é pra saúde, e no mais, vamos supor... O dinheiro que foi gasto, por exemplo, na festa de agosto, no Arraial do ano passado, essa festança que no total deu 4,5 milhões de reais. Esse dinheiro poderia ser investido em cultura de forma permanente. Esse dinheiro foi nada mais, nada menos do que jogo político aqui na nossa cidade. E as pessoas, sabe quem que deixa ser enganado? É quem quer continuar na mesmice. Nós somos culpados, eu sou culpado, quem não estuda, quem não preocupa saber pra onde que vai cada verba. Deixa eu ver aqui, vou voltar em fulano aqui, deixa eu ver o que fulano já fez. Aliás, deixa eu ver o que partido de fulano já fez. Deixa eu ver o que partido de fulano votou. Né? Deixa eu ver o que partido fulano apoia. Entendeu? E a pessoa, às vezes, lá, tá lá com a criança pequena, às vezes uma criança preta, que já vai crescer sendo estereotipada, e aí essa criança não vai ter acesso, porque por responsabilidade dos pais, nossas também, que já somos adultos, que sabem como que a vida funciona, aí vai, escolhe um cara desse que não investe em cultura, daqui 6, 7 anos, eu fui convidado para um evento no Palácio das Artes esses dias, que eu falei... Muito obrigado por me convidar a estar aqui, porque esse lugar aqui tinha que ser acesso dos meus também, entendeu? As pessoas, sabe por que às vezes, vamos supor, não tô falando você, um exemplo, sabe por que você não gosta de ver as pessoas dançando, um balé? Porque você nunca teve acesso. Sabe por que você não gosta de teatro? Quantos anos que você não vê, igual naquela época que vinha um teatro aqui pra cima, não sei se você lembra, perto da igreja que tinha ali em cima da tenda? Não, Fraga. Às vezes vinha um teatro por ali. Perto da igreja? Tem uma tenda ali em cima. Ali perto da igreja católica. Ali pra cima. Tinha uma tenda ali. Aí de vez em quando tinha teatro. E nem isso tem mais, assim. Mas teatro, por exemplo... Como que as pessoas vão querer ir numa peça de teatro, numa coisa legal, né? Se ela não sabe o que é, cara? Entendeu? Então, tipo assim, isso é culpa nada mais, nada menos do que nossa. Porque é o que a gente tá escolhendo ano após ano. Dar acesso, né? Criar acesso. Sério, e às vezes, assim, eu não desisto não, cara, que eu sou casca dura. Mas, às vezes, dá vontade de desistir mesmo, de falar sobre política em Neves, sobre falar, porque você fala, aí as pessoas vão e falam assim, mas não sei o que, igual eu tava falando questão de cultura e saúde. Que questão tem que investir na saúde em vez da cultura. Aí as pessoas que reclamam lá da saúde na época de política que lascou, brigou comigo e tal, aí agora fica me mandando foto lá do São Judas de parente internado. Você entendeu? As pessoas que me macetavam lá no Instagram, que ia lá, brigava comigo, e não sei o que, vai arrumar um serviço, vou mandar assinar sua carteira. É as mesmas pessoas que hoje manda demanda pra mim. E fala, nossa, Igor, ajuda aí, não sei o que. Aí eu volto lá na conversa. Você vai pagar por tudo que você tá fazendo. E é isso. Só que, aproveitar que você saiu e tá falando das histórias dos ônibus, né? O que é o de pior pra você? É duas, na verdade, né? O que é de pior pra você no ônibus, no busão? E o que é legal, assim? O que você acha bacana, assim? O que eu acho bacana? Acho bacana quando eu tô chegando em casa. O ônibus cumpriu o horário, tá? Ou quando eu passo do Ceasa. Quando você passa do Ceasa, ali você fala 15 minutos pra chegar em casa e tem um acidente do Kennedy.
Nossa, chorar, Aí você né? fica 3 Nossa. horas, sério. Eu já fui a pé lá do Kennedy. Eu não sei se alguém. Ah, eu acho que já. Toda vez que eu vi a gente andando na BR, eu já fui a pé do Kennedy até no Neviana, cara. Nossa. Isso é brincadeira. É isso. E aí, mano, tipo assim, e o pior de ônibus. Ô, cara, o pior é isso tudo. É tudo. O pior é tudo. Não tem nada que. Tem nada de bom no sem ônibus, brincadeira, né? é sério. O pior de tudo hoje que eu vejo é o que se repete há muitos anos. É o que acontecia com a minha mãe. Minha mãe teve 4 filhos, tem 4 filhos. Ela saía pra trabalhar às 4h30 da manhã, mãe solo. Chegava em casa, tipo, 9, 10 horas da noite. Não tinha tempo pra criar os filhos. Quem criou os filhos foi a rua, foi na mão de um, foi na mão de outro. Então, tipo assim... além de ter que ter mais emprego na nossa cidade, né, para as pessoas pararem de precisar de trabalhar em Belo Horizonte, além do mais, Ribeirão das Neves sempre ajudou a construir Belo Horizonte. Na época, né, que chegou, né? Chegou os escravos na região do Areias e tal. E aí aquela galera lá tinha lavoura, que ajudava na alimentação de quem tava construindo Belo Horizonte, levava os alimentos lá do Areias, lá pra BH. Então, assim, o que Belo Horizonte já deu pra Neves em troca? E a gente continua prestando serviço. Quantas pessoas de Belo Horizonte vêm trabalhar aqui em Neves? Quantas pessoas? Se for, dá pra contar, mano. Que às vezes é banco, trabalha na Caixa, trabalha no Banco do Brasil. E vem reclamando ainda. Vem reclamando. Ganha dinheiro aqui e sai reclamando. Ou é professor em Neves. E outra coisa, já vou cortar o assunto porque o meu TDAH é assim. E aí, já vou cortar o assunto. Os professores daqui de Neves, eu já peguei professor falando mal das escolas de Neves lá fora. E professor que nunca estudou história de Neves. E aí eu questionei o professor, eu falei assim, mas quando você tá lá, antes de você entrar pra poder dar aula lá em Neves, você estudou alguma coisa sobre a cidade? Porque você é professor de história. Aí a pessoa falou assim, não estudei não. Eu falei, cara... Você tá dando aula de história numa cidade que tem história, que as pessoas precisam se sentir bem quando falam, eu moro em Ribeirão das Neves, tem orgulho de falar que mora em Neves. As pessoas que conhecem a história de Neves, elas têm orgulho de falar que é de Ribeirão das Neves. E quando as pessoas falam Ribeirão das Trevas lá fora, elas são repreendidas. Porque quem conhece a história da cidade não vai deixar falar mal da cidade. Mesmo porque a cidade, a maioria das histórias são histórias igual da sua mãe, né, cara? Que levanta todo mundo, levanta 4h30, 5 horas da manhã, sai pra trabalhar. Quantas tem muita mães gente solos? trabalhadora pra caramba aqui. Quantas né? mães solos, cara, não deixam seus filhos dentro de casa, às vezes na mão de um, na mão de outro, igual rola de ser abusado, sabe? As crianças... Não é só abuso sexual, não. De várias formas. É bater, é psicológico, é menino ficar jogado na mão de um, na mão de outro. Entendeu? Tipo assim, isso tudo afeta a cabeça da criança. E aí vira um adulto... Vira um adulto que, é o adulto bandido, é o adulto não sei o que aprontou, velho. Qual que é a história desse cara? De onde que esse cara veio? Qual que é o contexto? Qual que é o contexto dessa história? Eu tenho na minha família, tipo assim, gente que é usuária mesmo, assim, de droga mesmo, assim, tipo, viciado e que dá muito trabalho pra gente, mas por causa também, culpa desse sistema. Eu consegui furar a bolha. E meus primos, talvez, que não conseguiu furar a bolha? E meus amigos de infância que morreu, que não conseguiu furar a bolha? Eu consegui furar a bolha, eu tive sorte. Eu tive sorte. A minha comunicação me fez eu ter um network diferente deles, Demais, né? da maioria. Fez eu ter um network diferente da maioria. Deixa eu voltar assim um pouco, vou até juntar uma pergunta com a outra aqui, né? Que era... a questão do Neves Azueiro, você já falou bastante, assim, da página e tal, acho que muita gente conhece, assim, que é uma página que eu acho que começou como humor ali, né, começa não, é uma página de humor, né, e você teve uma atuação política grande ali, né, que aí passou a virar série de uma vez, igual aconteceu isso, muita gente estranhou, umas reclamaram, outras gostaram e tal, e foi parte de um processo muito legal de se ver, assim, eu queria que você falasse um pouco também desse processo da página, de como que você quer usar ele para a cidade, que é uma página de 190 mil seguidores, não sei se já tem mais, 199, 200 hoje, se Deus quiser. 200. Hoje bate 200, eu acho. E aí, queria que você falasse um pouco sobre o que você espera para a página, assim, né? O que você espera dela? Rodolfo, então, o
a página Neves da Zoeira, né? Eu costumo dizer que é zoeira sem o i, porque é zoeira, não tem zoeirinha demais, não. Se quiser ver zoeira, é BH da Zoeira, é BH, Vespasiano da Zoeira, Neves da Zoeira, não, é zoeira, sem o i. Então não tem muita gracinha, não. Então, assim, o humor é político. O humor é político. O humor... Tá, e política tá em tudo, tá na roupa que a gente veste, tá no corte de cabelo que a gente usa, tá nas tranças, tá em tudo. Verdade. Então o humor, ele é político também, tudo é político, o humor também. E aí, cara, quando eu brinco que falo uma rua, que tem uma rua que vira, aquele buraco ali que vira uma lagoa, que eu brinco com aquilo ali é um meme, mas é um humor político. Então... Antes de eu abrir a boca e falar política, a minha página já estava sendo política há muito tempo. Né? Já é uma crítica. Só que as pessoas precisam abrir o Google e dar uma pesquisadinha, entendeu? E entender referências. Poxa, peraí, deixa eu analisar isso aqui sem ser com tom de meme. Porque hoje a internet é isso, é meme, é não sei o quê, sem nenhum fundamento. Então, às vezes é necessário você ver um conteúdo e falar assim, poxa, isso aqui tem um fundamento a mais do que isso aqui que eu tô vendo. Deixa eu pegar essa referência aqui. E geralmente vai pegar referência quem conhece aquela situação, que é o povo de Neves, então. Então, assim, o humor pra mim, ele é político. O que eu espero da página... Hoje eu não tenho muito tempo, assim, porque eu tenho outros trabalhos. Eu sou filmmaker, eu sou estrategista de marketing, eu faço estratégia de marketing pra empresa. Eu, se precisar de produzir, eu produzo. Eu faço roteiro pra empresa, eu faço poesia, eu faço dedicatória quando alguém pede. E é isso, eu faço um tanto de coisa, assim. Acho isso doido demais. Né? E o Neves da Zoeira... E o Neves da Zoeira eu não tô tendo muito tempo, sabe? Mas com esses meus trabalhos, assim, eu espero um dia estar mais estável para que eu consiga talvez bancar financeiramente alguém para me ajudar a cuidar da página e falar assim, e uma equipe mesmo, uma equipe de marketing, sabe? Mas para chegar nesse nível, cara, as pessoas precisam entender mesmo como que o humor é político, assim. E é isso, eu espero continuar trazendo isso. A política dentro do humor de Neves, falando dos problemas sociais que Neves continua passando e se passa há muitos anos e às vezes a maioria da galera que precisa do serviço fecha o olho para isso e às vezes essas pessoas precisam ter um pouco mais de carinho consigo mesmo. Quando eu falo aquela questão de falta de afeto, é que você tá tão acostumado com falta de afeto que qualquer migalha para você ali é um afetinho. Então... Quando as pessoas entenderem o que a gente tem direito como cidadão, como pessoa que nasceu, a partir daquele momento, na barriga a gente já tinha direito. E quando as pessoas sabem quais são os seus direitos e reivindicam os seus direitos, elas não deixam mais qualquer um fazer o que quiser com ela. Se você chega aqui, Rodolfo, aqui, e eles começam a te pagar R$300 e tem ele que ganha R$600 e você não sabe, você trabalha igual ele, mas no momento que você descobrir que ele ganha 600, você faz o mesmo serviço, você vai ficar puto, velho. Você vai ficar puto. Então, assim, a gente precisa saber quais são os nossos direitos, porque se a gente não tem, se a gente não conhece, a gente não gosta, a gente não sabe usufruir daquilo, a gente não vai ter interesse naquilo. Então é isso, as pessoas precisam conhecer seus direitos. Demais, né? Principalmente quem tá na periferia, né, cara? Assim. E para além dos memes também, né? Acho que tem muito ali do humor, engraçado, muito. Mas, assim, em várias postagens a gente vê ali a sua reivindicação, né? Tem postagens muito sérias ali, você bravo, né? Mostrando, olha aqui, que absurdo, né? Denunciando, né? Reivindicando. E eu acho que isso é muito importante, né? Pra população, que assim, é alguém de nós, é igual a mim, é um cara que tá morando ali no Evian. E é isso, e a gente tem que parar de eleger, eleger elite. É parar de eleger elite mesmo, assim, colocar sabe? Quem é nosso, né? Colocar dos nossos, quem cresceu com nós, quem sabe realmente as lutas, ou quem pelo menos tá aberto ali a viver aquilo ali, quem tá aberto a viver aquilo, aberto a de fato calçar o sapato que a periferia calça. É essas pessoas que a gente precisa colocar no poder. Pensar que, tipo assim, né, cara, o eleito é um cara branco que não é daqui, que quase ninguém conhecia, é o nosso prefeito, nosso maior representante, né, velho? Se a gente pensar bem, né, e a cidade é composta por muita gente preta da periferia, gente pobre. Sim, tal, igual assim, quando o Juninho Martins, quando ele gravou um vídeo na época da eleição do Bolsonaro, ele falou assim, Neves, Ribeirão das Neves é Bolsonaro. Aquilo ali foi o meu primeiro ato de vídeo. Foi o meu primeiro vídeo que eu gravei. E eu gravei um vídeo, eu falei assim, Ribeirão das Neves não tá com o Bolsonaro, não. Eu moro aqui em Neves e isso é mentira. E aí o vídeo subiu e tava batendo assim com o vídeo dele, assim. Falei, mentira, como assim Ribeirão das Neves é Bolsonaro? Mentira! Quem é que vai falar? Quem é que...
E é isso, Pode e aí falar por nós, eu já assim, tive né? várias oportunidades, assim, oportunidades não, porque isso não era oportunidade. Venda de caráter não é oportunidade. De vender mesmo a minha imagem, assim, e a página pra coisas assim, tipo, que diz totalmente contra o que a gente acredita, sabe? E aí, era uma proposta muito boa. Eu poderia ter saído daqui de Neves e vivido minha... Sem brincadeira, tô falando sério com vocês. Eu poderia estar vivendo muito bem num lugar longe daqui e a página sendo de alguém daqui da cidade, sem eu. Com propostas. Nossa. E aí eu falei assim, se eu for, quem que vai falar? Beleza, tem vocês, Ribeirão das Neves, posta com, né, com as pautas mais assim, A essência do Neves, da zoeira. Mas assim, coisa, né? eu falei, Você, velho, né? se eu... Isso já tem algumas páginas da cidade que faz. Já tem umas páginas da cidade que é vendida. Se eu vendo a minha página, quem Vai que ser vai mais. falar? Quem é que vai falar? Quem é que vai gritar? Ah, eu tô cansado! Quem que vai quando pôr a rola- cara? Vai rolar, alguém vai pôr a cara uma hora, mas que hora? E A como oportunidade vai é ser aqui, isso, o agora, eu tô aqui, eu posso. E assim, correndo risco de vida, correndo risco. Você já sofreu ameaça já? Não ameaça assim direta, mas indiretas muitas. Muitas. Perfis Teve fakes. alguns vídeos que eu vi seu ali, eu falei, ixi, rapaz. vai- Já, perfis fakes de rede social, falando que eu ia pagar por tudo aquilo que eu tava fazendo, não sei o quê. Que Ribeirão das Neves nunca teve tão bem. Neves nunca foi tão bem, Neves nunca ficou tão bonito. Bonito pra quem? Ribeirão das Neves, cidade do desenvolvimento. Que desenvolvimento? Que desenvolvimento? De quem, né? De quem? Desenvolvimento dos mesmos? É. Desenvolvimento deles? Porque nosso não é. Desenvolvimento da periferia não é. Chega no Neviano ali agora, se você olhar há 10 anos atrás, você vai ver o mesmo estilo de vida que a galera vive. Impressionante, né? Você vai ver o mesmo estilo de vida que a galera... A entrada do bairro é feia do mesmo jeito. As pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade na entrada daquele bairro é a perpetuação das mesmas famílias que viviam há 20, a 30 anos atrás, desde que eu me entendo por gente. É a continuação dos mesmos. E são pessoas que possivelmente votou contra o que a gente precisa de fato para as periferias, pra gente. Sabe? É isso. Mas é isso. Por que eles não investem em educação? Cultura é educação. Tu sabe, esses rolês, tudo que a gente faz é educação. Por que eles não investem? Porque a educação derruba o governo. A educação derruba o sistema. Eles manterem Por quê? o povo assim, né? E é isso. E é interessante pra eles, mano. Triste. Não, demais, assim, eu acho que você falou tudo, né? É bem parecido com a nossa trajetória também, né? Essa coisa do garantir acesso à informação, à produção cultural, né, cara? Acho que a gente existe pra isso aqui também, né? De alguma forma, que aí só a partir do momento que ele tem acesso a alguma coisa que a pessoa, às vezes o jovem começa a refletir aqui, e aí pensa diferente ali, e aí vai lá na frente, vai Se se você ver tornando só um cidadão televisão melhor. e Instagram, Nossa. você vai ficar doente da cabeça. Doente, né, cara? Você vai ficar se sentindo insuficiente o tempo todo. Um zero à esquerda. Eu aprendi esse negócio de zero à esquerda esses dias. Você sabe o que é isso? Não. Não? Por que eles falam que você é zero à esquerda? Porque tá na frente do... O zero, quando tá à frente do número, ele não vale nada. Zero, né? tipo assim, a direita é dinheiro. Zero à esquerda. Como é que é? A esquerda não vale nada. Zero à esquerda é zero. É 0 centavos. A direita é um zero. Vem zero à direita. Eu acho até que a gente caiu... A gente não, né? Assim, boa parte da cidade caiu um pouco nessa propaganda, né? Do Instagram. Que eu acho que o último prefeito, ele trabalhou bem as mídias sociais. Desde deu uns efeitos, criou umas coisas ali... Aí todo mundo começou a acreditar que aquilo ali era, tipo assim, é uma comunicação é uma boa comunicação, e começou a acreditar naquilo ali tudo ali, né? Esqueci É uma história bem contada, o marketing é isso, é uma história bem contada. E aí ela foi tão bem contada que as pessoas esqueceram da sua própria essência, velho. As pessoas esqueceram de olhar pra dentro e olharam pra fora, elas não olharam pra dentro. Peraí, quem que sou eu? Qual que é, não ter consciência de classe, o que eu pertenço aqui nessa cidade, quem que sou eu, qual formiguinha que eu sou aqui nessa cidade, aonde que eu tô aqui, quem que vai me aceitar, esse gabinete aqui ou esse projeto aqui, onde vai ser mais fácil eu entrar, pô, esse projeto aqui que eu vou conseguir entrar, qual que é as bases desse projeto, é do lado de quem? Esse gabinete aqui não me deu acesso.
Quem que é esse povo? Eles é do lado de quem? Faltou isso, velho. Faltou olhar pra dentro. O Ribeirão das Neves, na última eleição, tô decepcionado. Decepcionado. As pessoas olharam pra fora, não olharam pra dentro. Se iludiram, maquiaram a cidade. Maquiaram a cidade, cara. Tô te falando isso porque tá lindo de se ver, né? Pá, o viaduto inaugurado em 36 vezes sem juros. Entendeu, cara? Tipo assim... Sério, as pessoas não olharam pra real necessidade. Não olharam, sabe que as pessoas não olharam que se amanhã a mãe de algum ou o filho de algum se caísse em cima da cama, não olharam pra onde que essas pessoas iam. Essa parada aí, esse dia pra trás eu vi o Vitório postando que vai negócio de São Judas, que mandou dinheiro e tal. Peraí, mas quanto tempo que tem dinheiro enviado pro município de Ribeirão das Neves? 200 milhões de reais? Cadê o dinheiro da saúde da cidade? Não temos um hospital grande pra bancar. A gente não tem um hospital gigante aqui, sabe? Um Odilon Beres da vida. A gente não tem uma Santa Casa. A gente não tem um João 23. A gente não tem uma área hospitalar. A gente não tem isso aqui na cidade. Véi. Dinheiro, né? Nossa, e pra onde que foi o dinheiro da cidade? Aí agora vai vir por quê? Estratégia política. E a hora da galera ver quem que é o dos nossos que eles precisam escolher, cara. Não sei quem que vai ser, não sei o que vai ser, mas é preciso analisar mesmo. Analisar e parar de escutar a lorota. Porque na hora que... Agora tá todo mundo reclamando do hospital. Quem ficava postando lá, que não sei o quê, e tá... Agora tá todo mundo reclamando. Por que não reclama na época? O que você tá ganhando? Tá ganhando o quê? É igual parece jogador de futebol. A gente não ganha porra nenhuma. A gente ganha nada. E fica lá, Galo, Cruzeiro, não sei o quê. E aí, quando de fato, no final tá todo mundo junto. Eles tá tudo junto, estão estourando a champanhe deles, comendo churrasco. E é isso, velho. E a gente continua no mesmo lugar. E a gente não sai desse lugar, mas por falta de conhecimento. E as pessoas que não tá com vontade ou querendo conhecer a sua história, ela vai repetir. Tem uma frase que fala isso, né? A pessoa que não conhece a sua história está sujeito a repeti-la. E a gente vai repetir a história de Ribeirão das Neves até quando? Verdade. E é isso, fica essa pergunta aí, né? Aí, ó. Precisa evoluir muito, né, cara? Assim, eu costumo dizer que nós temos o sistema político da cidade, ele funciona como se fosse um sistema de uma cidade de 10 mil, 20 mil habitantes, né? Tipo assim, o cara faz uma rua ali, faz uma festa e vende essas duas coisas, assim. O sistema da nossa cidade funciona como uma empresa, né? A nossa prefeitura é uma empresa. É nada mais, nada menos do que uma empresa. Sem comentários. Deixa aí também. Um lugar de várias empresas. Aí, viu, gente? A prefeitura da nossa cidade é uma empresa, velho. E aí, beleza, deixa eu falar pro seu negócio. Essa questão de PT, de PE, de PCdoB. Eu sou um cara de esquerda, isso é óbvio. Eu não defendo bandeira de partido nenhum, porque a maioria os partidos, não os partidos, mas os candidatos dos partidos são corruptos. Então eu não defendo A, nem mais B, nem C, eu sou um cara de esquerda e ponto. Na última eleição, eu tive os meus candidatos. O Vicente, porque não tinha escolha, que é o meu maior arrependimento da minha vida também, ter apoiado o Vicente Mendonça. É o maior arrependimento da minha vida. E as duas vezes que eu vi ele de perto, eu não vi Vicente cruzar meu caminho. Porque se ele cruzasse meu caminho, eu ia falar pra ele, você é meu maior arrependimento da minha vida. Por Deus tá no céu. E o Vicente é porque não tinha outra escolha. Não tinha outra escolha. O Vicente ainda seria melhor do que o Túlio. Porque o Vicente ia olhar pra nossa galera. Mas foi... Enfim, a gente precisava levantar um dos nossos. O Vicente ainda não é um dos nossos. Ele não é. Não é. Acabou a política, meu filho. Acabou Vicente Mendonça. E é isso. E é político, né? A gente tem direito de falar, né? Não é censurado, não é crime. E é minha opinião. Teve campanha na cidade, teve política, eles colocaram o nome deles, eu posso comentar. Que uma hora, para! Viagem ele virou o senhor. E é isso, gente. Então, pode perguntar, mas se vocês quiserem... Beleza, assim, talvez pra fechar, assim, né, o que você acha que seria um caminho político, assim, pra cidade mesmo, assim, né? A gente já falou muito dessa educação, de formação de senso crítico, né, assim, mas pensando
na prática, assim? O que você acha que precisa... A curto, médio e longo prazo também, né? Que tem isso médio e também. longo prazo? Porque a gente sabe também que as coisas não mudam da noite pro dia, eu acho né, que cara? a primeira processo, coisa, né? Rodolfo, é o que eu falei. É conhecer sua história. Porque sem conhecer sua história, você não vai ter poder de decidir nada, de dar opinião. Você vai dar opinião de quê se você não conhece? Então a primeira coisa que eu acho que a prefeitura tinha que fazer é pegar as referências que a gente tem na nossa cidade de historiadores, de fato, do que aconteceu na nossa cidade. Contar de tudo, de prefeitos que passaram, quem que foi fulano, e criar isso e convidar a galera, Ribeirão das Neves, como se fosse um seminário mensal, sei lá, na Praça de Neves, e fazer marketing pra isso, igual eles fazem pra política. Fazer o marketing pra galera conhecer sua história, igual eles fazem pra se eleger. Entendeu? Coloca carro de som, você precisa ir, Ribeirão das Neves, não sei o quê, e chama a galera e faz a pessoa, os povos conhecer a sua história. Pega os professores de história da cidade e reúne eles e faz eles contar a verdadeira história de Ribeirão das Neves, que a história conta totalmente diferente, né? A maioria das histórias, principalmente porque... O Brasil foi descoberto. Enquanto o Brasil foi invadido. Então é mais ou menos isso que acontece com a gente. É o que começou lá no início do Brasil e acontece aqui em Neves também. A galera não sabe da sua história. Então é isso. As pessoas precisam querer também saber da sua história. A minha vontade é essa, que as pessoas conheçam a história de Ribeirão das Neves. Se elas gostam de Neves, se elas querem viver em Neves, querem uma Neves melhor, para que a gente consiga construir junto. E eu falo que quando a gente constrói junto, a gente cuida daquilo que a gente constrói junto. Vou dar um último exemplo aqui. O Juninho Martins foi lá no Veneza uma vez, construiu uma pracinha lá, cheia de brinquedo, elogiei, postei lá na página, ó, legal e tal, as pracinhas foi inaugurada. Uma semana depois eles destruiu a pracinha do Veneza. Isso é culpa de quem? Da população? Por quê? Porque não foi construído junto. A obrigação é ir lá. Cara, essa comunidade, como que é? O que vocês precisam? Qual que é a necessidade da comunidade? Essa comunidade aqui, qual que é a necessidade dessa comunidade? Construir junto. Quando você constrói, você cuida. Se você vai morar numa casa de aluguel, você não vai cuidar ela o mesmo tanto da casa que você construiu. Então é isso. Construir junto traz pertencimento. Então eu acho que Ribeirão das Neves precisa ser construído com o povo. E sendo construído com o povo vai ter pertencimento. Tendo pertencimento, eles vão cuidar daquilo que é deles, que é a casa. Ribeirão das Neves é a nossa casa. E Ribeirão das Neves é uma mãe, velho. É uma mãe. Todo mundo fala mal. Mas Ribeirão das Neves recebe todo mundo. E quem fala mal... É uma cidade acolhedora. É sério, mas Ribeirão das Neves é uma mãe, velho. Porque, assim, acolhe, assim, todo mundo, velho. E é isso. E é isso. A gente precisa levar o nome da nossa cidade. É uma cidade que a gente ama. Que a gente precisa ter mais pertencimento e bater no peito e falar que tem orgulho de morar em Ribeirão das Neves, não por causa desse tanto de político corrupto, safado que já passou aqui, mas pela história, pela nossa história, que é muito linda. A nossa história é muito linda, velho. Ah, beleza. Massa. Tô satisfeitíssimo. Tá aí? Tem outra pergunta aí? Não, eu queria perguntar, se não for muito polêmico pra ele, só pra finalizar. Com chave de ouro, você passou por um processo aí, né? Um processo aí, como é que foi isso? Ah, sim. Eu fui processado pela coligação do Túlio, que o Túlio foi prefeito, né? E eles me processaram por um tanto de coisa, calúnia, difamação, pediu medida protetiva. Nossa. E a gente saiu muito feliz de todos os processos, porque nada que a gente fez foi errado. A gente reivindicou os nossos direitos. Eles pediram medida protetiva contra mim, velho. Calça cagada. Se não peido, pede meu, acho que é tiro, sai correndo. E aí eles pediram medida protetiva, e aí, tipo assim, o juiz olhou pra aquilo ali, pô, vocês constroem o gabinete na porta da prefeitura e quer medida protetiva. Não existe isso não, cara. Entendeu? E foi, esse marketing deles foi muito cabuloso. Palmas pro marketing do tudo. Mostrou uma coisa que eles não são. E é isso, uma história bem contada engana um povo mal informado. Mas que bom que e é isso, e a gente ganhou todos os processos, vencemos, e não desfalo nada que eu falei, falaria de novo. É uma cidade que não tem médico, não tem terapeuta ocupacional, não tem cirurgia. Pra ser transferido é um inferno. Hospital nenhum de fora quer receber os moradores de Ribeirão das Neves. Ninguém, mano, quer ter parte com Neves, porque Neves tem esse estereotipo aí. E as pessoas só usam aqui pra ganhar dinheiro. Ribeirão das Neves é como se fosse um cofrinho do estado de Minas
Minas Gerais. Pra ir lá fazer um dinheiro. A gente tem um PIB legal, a gente tem uma marca boa, assim, no estado de Minas Gerais. O dinheiro é enviado pra cá, mas é interesse político, porque eles só fazem alguma coisa quando tá perto de eleição. E vai chegar a eleição de novo, final de ano, e agora eles já começaram. TTT hospital, TTT cultura, TTT não sei o quê. Vai acabar a eleição, a gente vai entrar na desordem de novo e vai acabar as gracinhas que eles fizeram pra gente, entendeu? Então, assim, eles têm o dinheiro lá. Só que não é interessante pra eles usar a qualquer momento e deixar um hospital digno funcionando. Porque eles vão tirar a carta da manga deles. Se eles não têm carta na manga, eles não têm como fazer um marketing político. Agora, se eu tenho dinheiro aqui, peraí, vou usar esse dinheiro aqui pra saúde na hora certa. A hora que eu preciso de voto. Porque é assim que é feito em Neves. Eles usam as cartas na manga. E a carta na manga é a dor no coração do povo. É o povo que sofre e é o povo que padece nas periferias todos os dias. E é isso. Bem... Beleza. E não viaja nem não, senhor. Não viaja nem não. Viagem. Isso aí, ó. Obrigado, Igor. Tamo junto. Um prazer estar aqui. Divertido, valeu demais. Muito legal. Um prazer estar aqui com vocês. Muito vocês bom fazem diferença mesmo. demais na nossa cidade. E eu vou deixar pra galera do meu Instagram aí, seguir aí a Casa Semifusa. É um centro cultural aqui na nossa cidade que faz muita diferença. É um povo assim, né, que iniciou pequenininho assim. E hoje tá tomando essa proporção tão também. grande na cidade. Os maiores centros culturais que a gente tem aqui na cidade. Não sei se é o maior, eu acho que é o maior centro cultural. Vamos falar que é o maior, não, mas não vou falar confusão. A modéstia. É a modéstia à parte, tipo assim, velho. E que as pessoas conheçam esse espaço cultural aqui. Vocês, jovens que estão em casa, não achem que a gente está totalmente abandonado de cultura na cidade. Parte do governo municipal, sim, mas tem pessoas aqui que gostam demais de entregar isso para vocês. E é o que você falou, né? Construindo junto, né? Então, é isso. Todo mundo, Neves da Zoeira também, quem Bom não demais. segue ainda, tá conhecendo agora, vai lá, corre lá, confere o conteúdo, massa pra caramba. Bom demais. Obrigadão, Igor. Tamo junto. Beleza? Deus abençoe. Valeu demais. E todo mundo que chegou aqui até agora, eu tenho certeza que tem uma galera que vai ficar até o fim aí, né? Continue acompanhando a página Neves na Zoeira também, que é um dos maiores veículos de comunicação aqui da cidade. Interessantíssimo, assim, engraçado e informativo também, né? Educativo e tal. Isso é uma coisa muito importante mesmo. E até a próxima, né? Seguimos a nossa temporada aí. Siga aí, até o próximo episódio, hein? Casa Semifusa. Valeu. Valeu. Na próxima tem uma cerveja aqui também. Boa!